Oi, gente! Hoje é dia da dica da semana e eu vou fazer uma seleção muito legal dos meus 5 discos de punk preferidos de todos os tempos. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria agradecer demais a todo mundo que assina e apoia meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, dê uma olhada no site. Estou com 700, quase 700 assinantes, pretendo chegar a 1000 assinantes esse ano. Dê uma olhada lá, eu acho que você vai gostar demais, andrebarcinski.com.br. Galera, hoje é dia de lista, e lista pressupõe escolhas pessoais, né, uma lista pessoal, e pressupõe muitos xingamentos, porque eu serei muito xingado ao dar essa lista aqui. Porque sempre que você dá uma opinião, isso aqui eu acho melhor do que o outro, chega alguém e fala, não, mas você não acha que isso aqui, você está enganado, não sei o quê. É o seguinte, galera, eu vou fazer hoje uma lista de meus 5 discos prediletos de punk. Não são os 5 discos mais importantes da história do punk, isso é outra coisa. São meus 5 discos, os 5 discos de punk que eu mais ouço, que eu mais admiro, que realmente não saem da minha vitrola, do nosso player aqui em casa. Então assim, não tem nenhum disco do Clash. Não tem Clash, não tem Sex Pistols, porque fizeram discos antológicos, históricos, mas não são exatamente discos que eu fico ouvindo o dia inteiro ou que eu admire tanto assim. Nevermind the Bollocks do Sex Pistols, um clássico absoluto, um dos discos mais importantes de todos os tempos, mas não faz muito a minha cabeça enquanto fã. Então eu escolhi aqui 5 discos de 5 bandas diferentes, são 3 inglesas, é isso? São 3 inglesas e 2 americanas, de épocas diferentes, e eu vou falar sobre cada um desses 5 discos agora para você, e sem ordem nenhuma de preferência, nem cronologia, nem nada, beleza? O primeiro, gente, é o seguinte, é um disco que me marcou muito, porque eu estava presente na época nos Estados Unidos no lançamento desse disco. Era um disco que tocava em todos os lugares e marcou muito o ano de 1991. Estou falando de Steady Diet of Nothing, o segundo LP de estúdio do Fugazi. Quem era o Fugazi? O Fugazi é uma banda formada ali em Washington, D.C., não confundir com Washington, o estado americano, que fica no noroeste americano, né? Washington, D.C., a capital americana, que é a sede também da gravadora Dischord, né? A Dischord, cujo um dos donos da Dischord é o Ian MacKaye, e o Ian tinha uma banda maravilhosa aí nos anos 80 chamada Minor Threat, que depois ele acabou com o Minor Threat e ele fundou o Fugazi. A diferença, eu acho, do Fugazi para o Minor Threat é que o Fugazi era mais, digamos, experimental, não era simplesmente um hardcore 1, 2, 3, 4 super rápido, então eu adorava Minor Threat, mas eu acho o Fugazi uma banda muito mais interessante. E com o Fugazi, o Ian e seus comparsas, o Guy Picciotto, o Joe Lally e tal, eles fizeram uma mistura, digamos, do hardcore com muitos outros elementos, desde o pós-punk até música jamaicana, tinha uma coisa de músicas que paravam e tinham um ritmo totalmente diferente, assim. E eu amo o Fugazi, gosto de todos os discos, Repeater, Margin Walker, o In on the Kill Taker, muita gente acha que é um dos melhores, mas pra mim o Steady Diet of Nothing de 91 é antológico. Eu ouço esse disco até hoje, me lembro de ouvi-lo na época e já ficar chapado com o disco do Fugazi. É o segundo LP do Fugazi, lembrando que o Fugazi teve 6 LPs de estúdio, durou até 2001, tem até conversas de que eles estão voltando, vamos ver se isso rola. Seria muito legal ter o Fugazi hoje em dia. O Fugazi, galera, era uma banda que levava a filosofia do faça você mesmo ao extremo. Eles tinham a própria gravadora, né, a Dischord. A Dischord era uma gravadora que não tinha, dizem, né, não sei se é verdade, eu acho que sim, pelos depoimentos que eu já vi, muitos contratos da Dischord são feitos na base do aperto de mão com as bandas, eles têm uma relação super boa, pagam super justamente as bandas, com muita clareza. E o Fugazi tinha uma política de só fazer show com ingresso a $5, eles não aceitavam cobrar mais, então isso também dificultou muito as turnês internacionais. O Fugazi viajava e dormia sempre na casa das pessoas, não dormia nem em hotel. Eles tinham uma filosofia muito legal,
e o Ian MacKaye e a galera deles são realmente caras assim muito, muito importantes para a história do punk. O segundo disco do top 5 de meus discos prediletos de punk, de novo, galera, sem nenhuma ordem cronológica, de preferência, nada, é o terceiro disco dos Ramones, Rocket to Russia, lançado em 1977. É difícil escolher um disco predileto na discografia dos Ramones, né, galera? Porque os 4 primeiros discos dos Ramones, eles são irretocáveis. O primeiro, de 76, só chama Ramones, o segundo, Leave Home, o quarto, que é o Road to Ruin. Mas se eu tivesse que escolher, assim, se alguém botasse uma arma na minha cabeça e falasse, escolhe um dos 4, eu escolheria Rocket to Russia, que pra mim é uma obra-prima irretocável. Um disco assim bom do início ao fim, tem grandes canções, Cretin Hop, Sheena's a Punk Rocker. Eu acho que ali, naquele disco, eles atingiram a perfeição digamos, na união do punk com o pop, né? Tem músicas ali muito, muito de rádio mesmo, né? Músicas radiofônicas, assim, músicas que todo mundo ouve e gosta. Ao mesmo tempo tem uma coisa pesada do punk, ele é engraçado, ele tem letras maravilhosas, ele é bom, assim, tudo nele é bom. A capa é maravilhosa, a contracapa é linda, as músicas são sensacionais. Eu acho que é o auge dos Ramones, o Rocket to Russia de 77, e é um disco que eu tenho inclusive autografado por eles, e que não sai aqui do player aqui de casa, a gente ouve direto. O terceiro disco da lista é um disco de uma banda inglesa chamada The Damned, né? O Damned vai tocar no Brasil agora em março, com uma formação muito legal com Paul Gray, mas esse disco do Damned, eu acho que eu vou ser xingado aí pelos fãs, porque muita gente prefere o primeiro disco do Damned, né? O Damned, 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 aquele que eles estão com um monte de chantilly na cara e tal. Eu acho esse disco fantástico. Mas pra mim, o terceiro disco do Damned, Machine Gun Etiquette de 79, é a obra-prima da banda. Eu acho que é ali que eles misturaram, conseguiram uma junção perfeita ali da explosão do punk, aquela coisa Stooges, T-Rex, que eles faziam muito bem, com uma pegada um pouco mais pop, uma pegada mais experimental, uma pegada até um pouco synth-pop, né? Esse disco tem umas coisas meio de synth-pop sensacionais, assim. E eu amo esse LP. Esse LP é fantástico. Ele é o único disco gravado com o Audie Ward, né? O Audie Ward era baixista do Saints, aquela banda inglesa. É o único disco que o Ward gravou com The Damned, mas eu acho absolutamente sensacional. Por que o Machine Gun Etiquette é importante também? Porque ele prenuncia, digamos assim, uma guinada sonora que o Damned teria nos anos 80. Né? O disco seguinte ao Machine Gun Etiquette é o Black Album, que já mostra a banda indo na direção ali de um som mais gótico. Né? Muito engraçado como muitas bandas do punk e do pós-punk ingleses, né? Tipo Killing Joke, que começou com uma banda, o primeiro disco do Killing Joke é uma paulada e tal, depois eles caíram para um lado mais gótico. O Damned também teve essa guinada, né? Então eles fizeram discos bem mais soturnos, assim, nos anos 80. O Dave Vanian, o cantor, com aquela voz meio soturna, aquela voz meio de crooner, assim. Mas o Machine Gun Etiquette, ele meio que prenuncia isso tudo e é uma junção perfeita, na minha opinião, do punk visceral, pesado, rápido, engraçado, que as letras são sensacionais, com uma sonoridade mais experimental, que eles explorariam mais assim nos discos seguintes. Então, Machine Gun Etiquette é um dos top 5 discos de punk da minha vida. O quarto disco do meu top 5 pessoal de discos de punk, não me xinguem, por favor, mas não é nenhum disco de estúdio, é uma compilação, chama Singles Going Steady, da banda The Buzzcocks. Buzzcocks é uma grande banda inglesa que fez uma mistura ali de punk com pop muito antes de muita gente, né? Se hoje existe Green Day, essas bandas, todas elas devem muito ao Buzzcocks, né? O Buzzcocks foi uma das primeiras, talvez a primeira banda punk a falar de amor, a falar de namoro, a falar de relacionamentos, né? Eles tinham uma pegada meio emo, assim, com uma sonoridade maravilhosa, super jovial, as músicas são curtas e incríveis, elas têm uma pegada pop maravilhosa, coisas radiofônicas. E o Buzzcocks lançou 2 ou 3 discos na Inglaterra, Love Bites, lançou Different Kind of Tension, se não me engano, mas não tinha lançado nenhum disco nos Estados Unidos. E aí em 79 eles vão excursionar nos Estados Unidos e a gravadora lança o Singles Going Steady, que basicamente é uma compilação
dos singles, dos compactos que o Buzzcocks tinha lançado na Europa e na Inglaterra, né? Então o primeiro lado são os lados A's dos compactos, o segundo lado do disco são os lados B's dos compactos. E as músicas são absolutamente sensacionais, os singles Going Steady é um disco assim da primeira à última faixa, todas as músicas são incríveis, tem uma coisa assim, um frescor inacreditável. As músicas eram quase todas compostas pelo Pete Shelley, né? Um grande compositor que a gente teve a honra de trazer o Buzzcocks para o Brasil 2 vezes, e conhecemos o Pete Shelley, ele foi no nosso programa de rádio Garagem, e o Pete Shelley morreu há alguns anos, né? Estava morando na Estônia, Letônia, um lugar desse assim, morreu. O Buzzcocks continua agora só com Steve Diggle, mas o gênio da banda realmente era o Pete Shelley, e aqui ele está assim na melhor forma, as letras maravilhosas, engraçadíssimas, o senso de humor britânico, aquela coisa. Pete Shelley era um cara muito engraçado, a gente teve a chance de conviver com ele durante umas semanas que eles passaram no Brasil excursionando. Ele tinha um senso de humor muito peculiar e isso passa para as músicas. E eu recomendo demais. Singles Going Steady, se você não conhece o Buzzcocks, você vai ficar apaixonado. E o quinto disco da minha lista, do meu top 5 de LPs de punk, dos meus discos de punk prediletos, é um disco, eu acho, assim, se eu tivesse que escolher 2 bandas de punk assim que não poderiam faltar na minha vida, seriam Ramones e essa banda agora, que são os Dead Kennedys. Dead Kennedys, grande banda de São Francisco, surge ali na virada dos anos 70 para os 80, liderado por um cara genial que eu admiro demais, Jello Biafra. Já entrevistei o Jello Biafra, trouxe ele para o Brasil no lançamento do meu livro Barulho. É um cara assim que ele realmente vive o que ele fala nas letras dele, a coisa da independência, do faça você mesmo, de não depender de ninguém. O Jello Biafra fundou a própria gravadora Alternative Tentacles, ele tem uma vida completamente fora do mainstream até hoje. Ele é um cara muito admirável e um letrista que eu acho que é inigualável no punk, né? A coisa de você conseguir ser irônico, de você conseguir ser cáustico, ser ácido, né? Fazendo letras complexas, letras muito com uma visão de mundo muito, ao mesmo tempo antagonista e com um humor muito peculiar, né? O Jello Biafra, ele é um observador da sociedade, assim, da sociedade americana no caso, e ele fez algumas das melhores letras da história do punk, né? Holiday in Cambodia, California Uberale, são coisas assim absolutamente incríveis. Eu poderia ter escolhido o primeiro disco do Dead Kennedys, Fresh Fruits for Rotting Vegetables, mas eu vou escolher o penúltimo disco deles, o terceiro LP, que chama Frankenchrist. Eu sou obcecado por esse disco, é um dos discos que eu mais ouço. E eu me lembro, toda vez que eu ouço esse disco, eu me lembro da primeira vez que eu entrevistei o Jello Biafra, em 91, que eu perguntei para ele o que ele queria com o Dead Kennedys, né? Qual era o objetivo dele, sonoro, o objetivo estilístico dele. E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou que a gente sempre quis ser, ele falando, né, em primeira pessoa, o Dead Kennedys sempre quis ser o Velvet Underground do punk. A gente nunca quis se prender a convenções do punk, fazer músicas simples, fazer música da maneira mais normal possível. E realmente com Frankenchrist, o Dead Kennedys, eles levam isso ao extremo. Tem músicas de mais de 6 minutos, quer dizer, é dificílimo, né? Você ver uma banda punk hardcore fazer músicas tão longas, músicas super trabalhadas, e as músicas são compostas como se elas fossem trechos delas dialogam com os vocais do Jello, com o tipo de mensagem que ele está passando. É um disco absolutamente alucinante, assim, em termos de criatividade, em termos de tema. Galera, vamos pensar, ele tem uma música, esse disco é de 85, ele foi gravado no início de 85. Ele tem uma música chamada MTV Get Off the Air, tipo MTV Saia do Ar. Em 85, para você falar mal da MTV, você tinha que ser tipo um vidente, porque a MTV americana foi fundada em 81, né? Nesse período aí, ela estava na crista da onda, todo mundo falando, nossa, que incrível, a MTV está revolucionando o mundo com os clipes e todos os artistas fazendo
Michael Jackson, Bruce Springsteen, David Bowie, artistas consagrados meio que se ajoelhando na direção da MTV, fazendo clipes para MTV, e você já tinha o Jello Biafra falando, galera, isso aqui vai dar merda. Não é a maravilha que a gente tá vendo. Isso aqui foi feito, opinião do Jello Biafra, para nos sedar, para nos tirar, digamos, a raiva, que é um componente essencial, né, da música punk, né? É uma coisa quase um anestésico. Ele via MTV como uma coisa anestésica. Vamos pensar, uma letra feita em 85, um pouco mais de 3 anos depois da MTV ser inaugurada. O Jello já teve a antevisão. Hoje é fácil a gente, com o tempo, né, com essa visão que a gente tem do passado, analisar os benefícios e os malefícios que a MTV trouxe para a música, especialmente para a música alternativa, né? E o Jello já via isso antes de todo mundo em 85. Né? O MTV Get Off the Air é uma música só dele. Tem músicas maravilhosas, Soup is Good Food, tem uma música que eu acho que é absolutamente fantástica, que é A Growing Boy Needs His Lunch. É quase uma música progressiva quase, porque ela tem várias partes, ela é composta como se fosse uma peça realmente em que cada parte é tocada e executada de uma certa maneira. Essa música tem quase 6 minutos de duração. Eu acho Frankenchrist uma obra-prima do punk. Pena que foi o disco que meio que matou o Dead Kennedys, porque eles fizeram um encarte desse disco, né, com uma pintura do artista plástico suíço Giger, o Giger, para quem não sabe, fez ele que desenhou o Alien, né, do filme do Ridley Scott, tal, um grande artista, e ele fez o Dead Kennedys usou uma ilustração, uma pintura dele chamado Penis Landscape, para contracapa, para o encarte do disco, e o disco acabou proibido, e o disco foi recolhido, eles tiveram um monte de problema, a gravadora quase faliu por causa disso. O Dead Kennedys ainda duraria mais um disco, né, que é o Bad Time for Democracy, que eu nem acho tão bom assim, e acabou logo depois. E depois, alguns anos depois, infelizmente, rolou um processo, a banda processou o Jello e tal, uma coisa muito chata, e eles hoje estão separados, né? O Jello Biafra tem sua carreira solo brilhante, e o Dead Kennedys é meio que uma banda cover, assim, com vários vocalistas e tal, que se apresenta também, mas isso não tira o brilhantismo dos LPs que eles lançaram nos anos 80, entre 80 e 86. Então é isso, galera. Minha lista de 5 LPs clássicos do punk, para não ficar só para recapitular: Fugazi, Steady Diet of Nothing, de 91, Ramones, Rocket to Russia, de 77, Machine Gun Etiquette, do The Damned, de 1979, Singles Going Steady, do Buzzcocks, também de 79, e Frankenchrist, do Dead Kennedys, de 85. Essa é a minha lista de hoje. Amanhã vai mudar. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Eu tô com quase 700 assinantes e esse ano eu tenho a meta de bater 1.000 assinantes. Por R$20 por mês você tem um monte de benefícios, você recebe 20 textos exclusivos por mês que eu faço só para o site. Você pode participar de debates, cursos, workshops, e você tem acesso a um acervo imenso. São 75 cursos e mais de 600 textos no meu site andrebarcinski.com.br. Dê uma olhada. Valeu, galera. Até amanhã.